segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo de número 7. Tome comigo a palavra de Deus. Evangelho do Senhor, segundo Marcos, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 31. Tome comigo a palavra. Diz-nos assim a palavra de Deus. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar. E lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Há uma versão que diz: ele faz tudo bem, faz ouvir, faz falar. Ele faz tudo bem, ouvir e falar. Sobre essa temática de que ele faz tudo bem, faz ouvir, faz falar. Eu quero nessa manhã meditar com você na palavra de Deus. Jesus, diz o versículo 31. Jesus, ele outra vez, porque não é a primeira vez que Jesus vai estar naquele território, mas uma outra vez, porque Jesus já havia estado naquela região. Outra vez, diz o texto, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia. Veja, Tiro não é território de Israel. A região de Tiro e Sidom, região da Fenícia, não é a região lá do território aonde Jesus desenvolvia normalmente o seu ministério. A região de Tiro e Sidom é a região aonde Jesus tinha estado. Penso eu, e alguns exegetas também pensam, que Jesus, ele se colocara naquele território, ele se colocara naquela região, quem sabe querendo descansar, querendo, quem sabe estar um pouco afastado das multidões, porquanto muitas eram as multidões que cercavam Jesus durante aquele período do seu ministério. O ministério de Jesus já ia bem desenvolvido, e ele como pregador, ele como alguém que tinha uma palavra diferenciada, a forma como ele falava era diferente, a autoridade que ele tinha era inigualável, e as pessoas haviam percebido que aquele carpinteiro não era apenas um carpinteiro, que aquele galileu não era um galileu comum, que aquele nazareno não era um nazareno comum. Então as multidões iam conhecendo Jesus, iam falando acerca de Jesus, e pessoas acorriam de todos os lugares para ouvir Jesus. Pessoas que necessitavam de um milagre corriam em direção àquele território aonde Jesus normalmente desenvolvia o seu ministério, ali na Galileia, ali passando por Cafarnaum, por Betsaida,
passando por Magdala e todas aquelas povoações que estavam margeando o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, o lago de Genezaré, ou o lago de Quenerete ou de Tiberíades, funcionava como que uma via de transporte, um caminho de transporte de barco. Jesus, e como aquela população, ele de um lado para o outro trafegava ali naquela região. E assim ele chegava ao desenvolvimento do seu ministério, passando por aldeias, passando por povoações, levando o reino de Deus, levando luz aos cegos, limpando os leprosos, anunciando que é chegado o reino de Deus, falando de Deus o Pai de uma maneira muito especial e diferente. Em uma ocasião, quando Jesus ele atravessou o Mar da Galileia, ele havia passado por um momento de conflagração de seus elementos, porquanto o vento soplara contrário, o vento soplara com muita força, as águas do Mar da Galileia, elas se tornaram muito perigosas à navegação, e os discípulos temeram até que aquela embarcação afundasse, e pedindo socorro a Jesus, que na ocasião estava muito cansado e dormia à popa lá da embarcação, os discípulos vão ali e dizem: Senhor, não te importa que pereçamos, vamos naufragar. Jesus levanta-se e diz para aqueles elementos, dizendo: cala-te, mar, silencia-te, vento, e uma grande calmaria é produzida ali, e eles chegam até o outro lado. Eles estavam vindo do lado leste e voltavam-se para o lado oeste do Mar da Galileia, iam para o lado oriental, e ali no lado oriental, ali havia uma população que não era uma população do povo de Israel. Havia ali os chamados povo da terra, como eles costumavam chamar os gentios. Ali havia uma mistura populacional, haviam pessoas de cultura helenizada. Estava ali a Decápolis, deca, você sabe que é 10, polis é o termo cidade, é um prefixo que aponta para o sentido de cidade. Então havia ali 10 cidades helenizadas, e essas cidades helenizadas, elas não eram cidades voltadas para a cultura de Israel. Eles não adoravam ao Deus de Israel. Eles não adoravam o Deus de Israel. Veja, naquela cultura, naquelas povoações, as pessoas não adoravam ao único e verdadeiro Deus. Eles não eram seguidores do Deus de Israel, mas havia ali uma mistura de religião, havia ali uma mistura de adoração. Pessoas que adoravam aos deuses da Cananeia, aos deuses da cultura cananita, pessoas que adoravam as falsas divindades da Síria, da Babilônia. Haviam pessoas que adoravam a lua, haviam pessoas que adoravam o sol, haviam pessoas que adoravam Baal, haviam pessoas que adoravam Diana, haviam pessoas que adoravam a Hera, haviam pessoas que eram adoradores de divindades do Olimpo, divindades gregas, falsas divindades que os gregos adoravam, falsas divindades que os romanos acabaram adotando, ainda que renomeando essas divindades. Havia ali uma mistura de adoração, e era um lugar de trevas, era um lugar de opressão. Então Jesus, quando atravessa para o lado oriental, ele está indo para uma população que era uma população considerada uma população impura, uma população contaminada. E quando Jesus chega, por exemplo, ali em Gadara, endemoniados, possessos, que tomados por demônios, percebem a aproximação de Jesus, eles começam a clamar contra a presença de Jesus, eles protestam contra a presença de Jesus, dizendo: já viestes nos incomodar, Filho de Deus, antes do tempo, e se nos expulsas, manda-nos que nos retiremos para... Havia ali uma manada de porcos, nos retiremos para aquela manada de porcos, e eram muitos demônios, e Jesus ordena que eles se retirem, e aquela manada de porcos, ela era impactada pela ação daqueles demônios que estavam ali, e aquela manada inteira vai se precipitando
nenhum precipício e acaba se afogando nas águas do mar. Isso faz com que a notícia daquele acontecimento se espalhe, a notícia daquele evento se dê, porquanto aqueles possessos, ninguém podia se aproximar daqueles possessos, ninguém podia chegar até aqueles possessos, e aquelas pessoas souberam então que estava ali alguém que tinha autoridade sobre as trevas. Jesus tem autoridade sobre as trevas, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, mas aquelas pessoas, elas não pensavam no benefício daqueles libertos por Jesus, eles apenas pensavam no prejuízo que tiveram acerca daqueles porcos que se perderam. E aquilo que eles disseram para Jesus não foi uma palavra de agradecimento, não foi uma palavra de louvor, não foi uma palavra de adoração. O que eles disseram para Jesus ali foi: vai embora, sai daqui, não queremos a sua presença aqui. E Jesus, ele havia se retirado daquele território. Depois Jesus é encontrado na região de Tiro e de Sidom, já havendo ali uma situação adversa, porquanto os fariseus já queriam a vida de Jesus. Os fariseus já eram contrários ao ministério de Jesus, queriam impedir o ministério de Jesus. E eu penso que para evitar a precipitação de acontecimentos e também para dar um tempo ali, porquanto as pessoas, depois do milagre em que Jesus havia multiplicado pães e peixes ali na região do deserto, e pessoas tinham se alimentado, pelo menos 5.000 homens, sem contar as mulheres presentes, sem contar as crianças presentes, todas aquelas pessoas viram um grande milagre, porquanto poucos pães, um lanchinho de uma criança, Jesus havia alimentado uma grande multidão, e aquela multidão havia comido sobejadamente e ainda haviam sobras. Aquele milagre foi motivo para que aquela multidão dissesse: olha, está aí o homem para nos governar, está aí o homem para ser o rei de Israel, certamente esse é o rei que nós precisamos. E quiseram naquele dia fazer de Jesus rei. E Jesus, que não veio a este mundo para ser um governante humano, para ser um governante político, para promover uma revolução na vida política, não. Jesus, ele veio para revelar o reino de Deus. Ele disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, legiões viriam em meu socorro agora, e nenhuma autoridade terias sobre mim, mas o meu reino não é deste mundo. Jesus, ele então, no meio daquele clima que era um clima também político, era um clima também que havia perseguição, Jesus, ele se retira, ele vai para o estrangeiro, ele vai para o norte. Um dia o profeta Elias também assim fez, quando perseguido pelo rei de Israel. Elias, ele vai se retirando, e ele vai terminar ali na região de Serepta, também ao norte de Israel. Estando ali ao norte de Israel, Jesus, ele é procurado por uma mulher ouve falar de Jesus. É incrível, Jesus, ele queria ficar anônimo naquela região de Tiro e Sidom, era o estrangeiro, era uma região que não era do território de Israel, e Jesus queria ficar anônimo, mas querendo Jesus estar anônimo, ele não consegue ficar anônimo. É incrível, uma mulher estrangeira, ela escuta falar da presença de Jesus, ela toma conhecimento que Jesus estava ali naquele território, e ela procura Jesus. Por que ela procura Jesus? Ela procura Jesus porque a sua casa jazia uma menina endemoniada. Naquela casa não havia paz, naquela casa ninguém dormia, era uma vida perturbada. Aquela criança vivia vitimada pela ação de demônios, certamente vivendo naquele país e servindo naquele país a falsas divindades, servindo às trevas, em trevas espirituais. Aquela mulher havia, quem sabe, feito pacto com as trevas, e a sua filha padecia consequências. Quantas pessoas que pegam os filhos e oferecem ele a falsas divindades e os consagram às trevas, e essas crianças são vitimadas, inocentes,
ficam com perturbações espirituais na vida, na família, porquanto tinha uma família que vivia em trevas e que não conhecia o verdadeiro Deus. E aquela criança agora padecia, e aquela mulher em desespero, não sei se foi ela a causa do problema, não sei se foi ela que abriu espaço na sua vida. A Bíblia diz: não des lugar às trevas, não des lugar ao diabo. Mas a verdade é que as trevas tinham entrado na sua casa. Mas ela então, sabendo que Jesus estava ali, Jesus, a luz do mundo, aquele que disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele estando naquela região, querendo estar anônimo, mas a luz de Jesus, ela brilhava no meio das trevas, de modo que aquela mulher, ela procura Jesus, ela descobre Jesus. Você precisa procurar Jesus, você precisa descobrir Jesus, vir até a presença de Jesus. E aquela mulher fez isso. Ela soube de Jesus, ela tomou conhecimento, crevem pelo ouvir, e ouvia a palavra de Deus. As notícias acerca de Jesus já tinham ido além fronteiras. As notícias acerca de Jesus já tinham transpassado as fronteiras de Israel. E em Tiro e Sidom, Jesus, o nome de Jesus, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus já era conhecida. De modo que aquela mulher, ela procura Jesus. E procurando Jesus, ela clama: Yoshua ben Davi, Yoshua ben Davi. Ela dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ela não era do povo de Deus. Ela não era uma mulher da casa de Israel. Ela não era uma mulher da nação de Israel, daquele povo separado, daquele povo que deveria ser um povo especial, que serviria ao único e verdadeiro Deus. Mas não sendo do povo, aquela mulher ainda assim, ela procurava em Jesus uma resposta. E ela clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos, vendo aquela mulher, e para o povo de Israel, o estrangeiro era o goi. E goi é uma palavra que pode ter a tradução inclusive de cachorro. Veja que é uma tradução pesada, né? É uma tradução difícil. Goim, cachorro, é um trocadilho aí que humilha o estrangeiro. E os discípulos olhavam para aquela mulher como qualquer judeu olharia, como qualquer um da nação de Israel olharia. E eles olhavam achando que aquela mulher não poderia estar ali. Aquela mulher era uma estrangeira. O estrangeiro não tinha acesso à presença de Deus no templo. Havia um pátio, o primeiro pátio, onde eles poderiam até ficar, mas eles jamais poderiam ir adiante, chegar até o pátio dos homens, ou mesmo ao pátio das mulheres. Não era-lhes impedido o acesso mais perto da presença, do lugar da adoração ali em Jerusalém, porque eram estrangeiros, não tinham acesso, não tinham direito. E os discípulos tinham isso em mente quando diziam: Senhor, manda essa mulher embora, despede essa mulher. Ninguém dizia: Senhor, socorre essa mulher. Senhor, olha, essa mulher tem um problema, faz algo por essa mulher. Não, ela era uma estrangeira, e estrangeiro não tinha direito. E Jesus, sabendo como pensavam os seus discípulos, ele vai dizer para aquela mulher: mulher, não é lícito, mulher, não é correto tirar o pão dos filhos e lançar. Aí Jesus usa uma palavra que não chamou aquela mulher de cadela nem de cachorra, mas ele usou uma palavra chamada, que no grego é kunarion, é cachorrinho de estimação, é aquele cachorrinho pudo que alguém tem. Jesus, ele suaviza o termo ao falar com aquela mulher. Ele faz uma ponte entre o que pensam os discípulos e o que ele pensava, para revelar aos discípulos quem verdadeiramente é Deus. E ele diz para aquela mulher: não é lícito, mulher, tirar o pão da mesa para alimentar os cachorrinhos de estimação, os kunarion. E aquela mulher, ouvindo aquela palavra, e ela sabia a sua situação de estrangeira, ela tentava se comunicar com Jesus como se ela fosse do povo de Israel. Ela usava a expressão Jesus, Yoshua ben Davi. Olha, apenas um judeu
como Bartimeu cego, que quando viu Jesus passar, utilizou essa expressão dizendo: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ao chamá-lo filho de Davi, chamava ele de Messias prometido, chamava ele de filho do Deus Altíssimo. Essa era a expressão do Messias aguardado por Israel, do libertador esperado por Israel. Apenas alguém da nação, alguém que conhecesse as Escrituras, usaria tal expressão. Essa mulher utiliza uma expressão que a identifica como sendo alguém que conhecia as Escrituras, como sendo alguém que tinha uma simpatia por Israel, pelo Deus de Israel. Ela procura até se passar por uma mulher do povo de Israel, mas a verdade é que ela era estrangeira e que o seu sotaque, a sua fala, as suas vestes, o seu jeito a entregava. Ela não era uma mulher do povo de Israel, ela era uma goim. Então Jesus olha para aquela mulher e diz: eu não posso, não é correto tirar o pão da mesa dos filhos da casa de Israel para dar para quem é de Tiro e de Sidom. Mas aquela mulher, ouvindo aquela palavra, ela se humilha e diz Provérbios, oh aleluia, que a humildade vai na frente da honra. Aquela mulher se humilha, ela se prostra diante do Senhor e ela diz: Senhor, tem problema não, eu não quero o pão da mesa, mas até os cunarion, até os cachorrinhos de colo, até os cachorrinhos de estimação têm acesso às migalhas, ao pão, às migalhas, ao restinho do pão que cai da mesa e ele serve para alimento. Ela está dizendo assim: eu sei que eu não posso sentar na mesa, eu não posso comer do pão, mas me dá uma migalha, a migalha me serve, a migalha é suficiente para mim. Eu fico feliz em ter, nem que seja uma migalha do pão da vida. E Jesus olha para aquela mulher e diz: só mulher. Aquilo toca o coração de Jesus, aquilo toca a pessoa do Senhor, a sensibilidade de Jesus. E os discípulos estão vendo aquilo. Aquele que se humilha na presença do Senhor, ele recebe de Deus resposta. A palavra diz: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. A Ana foi até a presença do Senhor, ela se humilhou, ela derramou a alma. E ainda que o sumo sacerdote olhasse para ela e não visse uma pessoa aflita, e não visse uma pessoa desesperada, mas olhasse para Ana e visse uma mulher ébria, uma mulher em vício, e repreendendo Ana, dizendo: mulher, deixa o vício, deixa o vinho, deixa a bebida, deixa essa situação, deixa essa... Ele repreende Ana, mas Ana diz: não, meu Senhor. E Ana foi uma atitude de humilhação, apesar da ofensa recebida. Ana diz: não, meu Senhor, angustiada estou eu, derramo eu a alma diante do Senhor. E quando ele entende que a Ana estava adorando, que Ana estava derramando a sua alma, que Ana buscava socorro naquele que é o socorro, ela buscava resposta naquele que tem resposta. O Senhor tem resposta, Ele tem resposta para aquele que se volta para Ele, Ele tem solução para aquele que o busca. A palavra diz que aquele que bate, a porta abre, aquele que busca vai encontrar, aquele que pede vai receber. Ana tinha buscado, Ana tinha batido, Ana tinha derramado a sua alma, ela orava, ela buscava. E quando Eli vê aquela situação, Deus move o seu espírito na vida de Eli, e ele, sendo sumo sacerdote, libera uma palavra para a vida de Ana, dizendo: seja feito contigo, mulher, como tu tens pedido. E Ana recebeu na hora, recebeu naquele instante um grande milagre na sua vida. E ainda que ela não tivesse engravidado instantaneamente, porque não era o caso, ainda que ela não pudesse ver materializado o filho nos seus braços, mas ela via pela fé. Aquilo mudou a sua alma, aquilo mudou o seu coração, aquilo mudou a sua atitude. O seu rosto se aformoseou com a alegria de quem tinha sido tocado pela bênção do Senhor, de quem tinha alcançado a presença do Senhor e havia tido de Deus resposta. Ana se levantou e ela já estava diferente. Ana se levantou e ela foi viver uma vida diferente. Aquela mulher cirofenícia, ela se humilhava da mesma forma. E os discípulos, vendo a cena, penso eu, não deixaram de se lembrar de Ana, não deixaram de perceber aquela situação. Então Jesus diz: ó mulher, grande a tua fé. Oh aleluia. E a fé
é o firme fundamento. A fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção daquilo que o olho não vê. A palavra diz que sem fé é impossível, porque Deus espera que aquele que dele se aproxima creia que Ele é real, Deus é real e que é galardoador. Ele abençoa sim aqueles que o buscam. Aquela mulher tinha se aproximado de tal forma que Jesus diz: ó mulher, aleluia, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu queres. E a filha dela que estava ali em Tiro, a filha dela que estava naquela região, naquele lugar de trevas, a filha dela em casa recebeu a bênção. E diz o texto da palavra que ao chegar em casa, a mulher cirofenícia encontra a filha dormindo. Aleluia, que descanso que gera a presença de Jesus, que descanso que gera a presença do Senhor. A bênção de Deus faz dar certo, a bênção de Deus produz paz, a bênção de Deus produz contentamento, a bênção do Senhor produz verdadeira alegria. Que coisa gloriosa é a bênção do Senhor, e essa bênção vem sobre nossa vida quando nós nos aproximamos do Senhor. Jesus, ele sai de Tiro e Sidom e ele está voltando para o seu país, ele está voltando para Israel. Mas nessa volta, Jesus, ele não vai por Betsaida, descendo por Cafarnaum, indo pelo lado do mar Mediterrâneo, pelo lado leste, aonde as pessoas queriam fazer de Jesus rei, aonde as pessoas elas tinham uma grande aceitação acerca de Jesus e do seu ministério. Jesus, ele faz um outro caminho. Jesus, ele faz o caminho justamente que um judeu não faria. Ele faz o caminho de ir pela Decápolis. Ele faz o caminho de ir pelo lado oriental, onde estava aquele povo helenizado, onde estava o povo que vivia em densas trevas, e aonde Jesus, da última vez que esteve, porque o texto diz outra vez, e da outra vez que Jesus esteve ali, ele ouviu daquele povo a palavra que dizia: vai embora, nós não queremos você aqui, te retira daqui. Mas sabe, Jesus, ele não vai para aqueles que necessariamente o aceitam, ele não vai necessariamente até aqueles que o abraçam. Jesus, ele vai até aqueles que necessitam dele. Ele diz: eu não vim para os que são sãos, eu não vim para os que são bonzinhos, eu não vim para os que são certinhos, eu não vim para aqueles que pensam que não precisam salvação, eu não vim para aqueles que se sentem santos e separados, eu não vim para aqueles que pensam que sua religião pode auto-justificá-los, mas eu vim para aqueles que estão em trevas. Eu vim para buscar e eu vim salvar o que estava perdido. Aleluia. Ele não veio para os amigos, ele veio para aqueles que se fizeram seus inimigos, ele veio para aqueles que não queriam receber, e ele está indo para uma região que não queria receber. Ele estava indo para uma região onde as pessoas tinham mandado ele ir embora. Mas sabe, quando Jesus saiu daquela região, daquela área da Decápolis, daquele lado oriental, Jesus deixou pessoas libertas. Quando Jesus saiu daquela região, Jesus deixou pessoas que disseram: nós conhecemos Jesus, nós tivemos um encontro com Jesus. Há aqueles possessos de demônios que foram libertos ali, eles tinham testemunhado acerca de Jesus, eles tinham dito das maravilhas que receberam quando se encontraram com Jesus, como suas vidas foram mudadas com o encontro que tiveram com Jesus. Porque todo aquele e toda aquela que tem o privilégio de um encontro com Jesus tem a vida tocada, tem a vida mudada. E se você, querido, ousar falar aquilo que Jesus fez na tua vida, se você ousar contar aquilo que Jesus realizou no teu viver, abre a tua boca lá no teu trabalho, abre a tua boca lá no ponto de ônibus, abre a tua boca lá no coletivo, lá no veículo onde você está, na condução onde você está, na firma onde você trabalha, no lugar onde você convive, e fala o que Jesus fez pela tua vida. Conta aquilo que Jesus tem realizado no teu viver. Fala o teu testemunho pessoal. Conta aquilo que você tem experienciado na tua caminhada com Jesus. O que aconteceu com a tua vida quando você veio até a presença de Jesus. Esta palavra vai alcançar vidas. Essa palavra vai transformar vidas. Alguém vai ouvir. O crer vem pelo ouvir. E alguém vai ouvir você falar. Alguém vai crer no teu testemunho. E por causa do teu testemunho, vidas serão libertas, vidas serão transformadas,
destinos serão alterados, histórias serão transformadas, porque o teu testemunho vai alcançar vidas preciosas. Ouse falar de Jesus, declara a tua experiência com Jesus, porque o mundo precisa conhecer aquilo que Jesus tem feito por você, meu querido, minha querida. Aqueles que foram libertos ali, eles deram testemunho do que Jesus havia feito, de modo que quando Jesus retorna, o texto declara outra vez: saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região da Decápolis, ou a região de densas trevas. Glória a Deus. As trevas não impedem a presença de Jesus. As trevas não intimidam Jesus. Jesus não desiste de ir, porque as trevas estão ali. Mas no meio das trevas, a luz brilha ainda mais. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não, ela ilumina e a sua luz é vista à distância. Não se pode acender a lamparina e colocar embaixo, mas se coloca acima para que ilumine toda a casa. A luz brilha ainda mais intensamente no meio das trevas. Jesus está indo para um lugar de trevas, e ao chegar ali na Decápolis, diz o versículo 32, então algumas pessoas que haviam crido no testemunho acerca de Jesus, algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Querido, a surdez é algo que isola. A surdez é algo que coloca a pessoa em um mundo à parte. Som nenhum ela é capaz de ouvir. Ela não consegue ouvir a melodia da música. Ela não consegue ouvir o som do canto dos passarinhos. Ela não consegue ouvir os barulhos do mundo. Ela vive em um mundo de silêncio. Ela vive em um mundo à parte. E não podendo ouvir, não vai conseguir falar. Porque o que é falar? Falar é reproduzir aquilo que se ouve, não é? Falar é justamente isso. Lá em casa, quando a gente começou a ensinar os meninos a falar, todo papai e mamãe tem essa missão, né? Ensinar o filho a falar. E eu, geralmente, quando falava com os meus filhos, eu fazia assim: fala A, fala A. Ô glória! Aí quando ele aprendia, eu digo: agora fala a mamãe, quando vai, eu gosto de brincar acerca disso, porque mamãe, quando vai ensinar criança a falar, né, chega e diz: fala mamá, não é? Mamá, que é para a criança falar o nome da mamãe, né? Mamãe, né? Fala mamá. E eu percebi, viu, Kennedy? Eu percebi esses anos que criança que é muito inteligente não fala mamá. A mãe chega e diz: fala mamá, mas quando ela é muito inteligente, ela fala assim: papá. O negócio é sério. Esse sinal que essa criança é super dotada. A mãe fala mamá, aí a criança fala papá. Pense na bênção, oh glória, amém. Mas é descontração à parte. Quem fala aquilo que escuta. O falar tem a ver com o ouvir. Para poder falar, eu preciso ouvir. Tem muita gente querendo falar, mas tem pouca gente querendo ouvir. Há um provérbio que diz que nós temos 2 ouvidos, uma boca, para a gente ouvir em dobro e falar metade. Tem muita gente querendo falar e querendo falar. Tem pessoas até que mudam de igreja, porque lá eu não consigo falar. Mas tem muita gente que precisa estar em um lugar onde ele tenha o que ouvir. É preciso ouvir. Meu pastor, ele fala com muita sabedoria, dizendo que é impossível alguém ensinar sem primeiro ter aprendido. É necessário primeiro ouvir. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Há uma oração lá no Deuteronômio, no capítulo 6, que diz: Shema Israel. Ouve, Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor vosso Deus, Adonai Echad, o Senhor é o único Senhor. Ouve, ó Israel, ouve
Ouve, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, Ele é o único Senhor. A verdade precisa ser ouvida. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra penetra o coração quando você dá ouvidos à palavra de Deus. E a palavra vai ser ainda mais poderosa quando, além de ouvir, é produzido o crer. E o crer faz viver a palavra. E viver a palavra é a grande experiência espiritual que um homem e uma mulher têm na caminhada com o Senhor Jesus, tem na caminhada com Deus. O som é necessário para que a gente possa ouvir. Mas o que é o som? O som, ele é uma perturbação mecânica. É uma perturbação mecânica que é produzida e ela percorre as moléculas do ar. Que coisa tremenda, né? O som. Se você parar para pensar no som, quando alguém arranha uma superfície rugosa, é produzido um som ruim, não é? Quando alguém bate um tambor, quando alguém sopra um instrumento, quando alguém faz um assovio, um som é produzido, uma perturbação mecânica é gerada. Isso percorre as moléculas do ar. E percorrendo as moléculas do ar, chega até os ouvidos. E lá nos ouvidos estão os tímpanos. E os tímpanos é uma pequena membrana, é uma pele muito fininha. Imagine a pele de um pequeno tambor. De modo que quando aquela perturbação mecânica chega lá, naquela membrana, nos tímpanos, aquele tambor, aquela pele, ela começa a vibrar. Ela recebe o impacto das perturbações mecânicas que chegam pelas moléculas do ar. E ao vibrar, ela transfere essa vibração para os menores ossos do corpo humano: o estribo, o martelo e a bigorna. Olha, o estribo, o martelo e a bigorna são os menores ossinhos do corpo humano. E pelos nomes você já percebe que lá vai ter festa. Estribo, martelo e bigorna. Se tem martelo e tem bigorna, tem barulho. E onde tem barulho, tem festa. Aleluia. Então quando o som chega lá nos tímpanos, o estribo, o martelo e a bigorna entra em ação. E começa o batuque. E começa a haver festa lá no teu sistema auditivo. E a ação mecânica do estribo, do martelo e da bigorna vai produzir lá no nervo auditivo uma onda que ela é neuroelétrica. Veja só, tem eletricidade percorrendo os teus ouvidos. Que coisa gloriosa. É um sinal muito fraquinho, é uma microcorrente, é uma micro-onda neuroelétrica que vai percorrendo o nervo auditivo e chega essa perturbação mecânica na forma de uma onda neuroelétrica lá no teu cérebro. E o teu cérebro vai conseguir interpretar aquilo. Que coisa tremenda, né? É o som. Veja, olha a assinatura do Criador aí. Lembra-te do teu Criador. Há um Criador que criou todas as coisas. Que coisa tremenda, né? Alguém disse, não, tudo foi criado por acaso. Sabe, se tem uma coisa que não pode ter acaso é o olho humano. Porque no olho humano, segundo a evolução, é por tentativa e erro, vai melhorando. Mas no olho não pode ter erro, no olho não pode ter falha. É um projeto que ou funciona ou não funciona. Sabe, o ouvir é um projeto tão tremendo que se houver um erro, por tentativa e erro, não vai funcionar. Ou funciona ou não funciona, porque é complexo. Ouvir, que é uma coisa que você talvez nem perceba, mas é uma complexidade, é um sistema todo trabalhando para que você possa ouvir. E o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas aquele surdo, a pessoa surda, ela vive isolada, ela não escuta, ela não fala. E é a situação que essas pessoas que ouviram falar de Jesus na Decápolis, ouviram falar de Jesus naquele lugar de trevas, naquele lugar de idolatria, naquele lugar onde se adoravam falsas divindades, na verdade se adoravam demônios ali, naquele lugar de densas trevas. As pessoas que ouviram falar da maravilha que era Jesus, do maravilhoso Jesus, essas pessoas levam um homem, diz o texto, que era surdo e gago. É uma versão que diz que ele era gago, ele mal podia falar, ele não conseguia falar e ele não podia ouvir. E levam até Jesus e suplicam a Jesus e pedem a Jesus, porque elas criam que Jesus podia fazer alguma coisa por aquele homem, e suplicam a Jesus que impusesse sua mão
sobre ele. Oh, glória a Deus. Que Jesus colocasse a mão. Olha, Senhor, eu penso que aquelas pessoas, elas faziam uma conjectura. Elas diziam assim: olha, ele falou. E o vento, alguém sabe onde é o ouvido do vento? Você sabe aonde é que o vento tem o ouvido? Você sabe onde é que o mar, onde é que a água tem ouvido? Alguém já descobriu aonde estão os tímpanos da água? Alguém já descobriu aonde é que está a bigorna, o martelo e o estribo no ouvido do vento? As pessoas diziam: olha, ele falou. E o mar, que ninguém sabe aonde é que está o ouvido, e o vento, que ninguém sabe onde está o ouvido, eles ouviram. Porque lá na tempestade, quando ele vinha para cá da outra vez, houve uma tempestade e aquele barquinho ia afundar, aquele barquinho ia a pique, mas ele levantou e ele disse: ô vento, te cala, ô mar, te aquieta. E o mar ouviu a sua voz. E o vento, que não tinha ouvido, ouviu a sua voz. E não só ouviu a sua voz, mas obedeceu a sua voz. Porque quando ele fala a sua palavra, ele declara: assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, mas ela vai cumprir o que me apraz. Essa palavra que você está ouvindo, ela não tornará para o coração de Deus vazia, mas ela está saindo do coração de Deus, está passando por esse canal, está chegando até os teus tímpanos, está fazendo com que o martelo, o estribo e a bigorna façam uma festa no teu sistema auditivo. Essa onda neuroelétrica está chegando até o teu cérebro, está atingindo o teu coração, e ela vai cumprir na tua história, ela vai cumprir na tua casa, ela vai cumprir na tua vida a vontade e o querer de Deus, porque é dele o querer e é dele o efetuar. Nem um só, diz a palavra, nem um só dos seus pensamentos pode ser impedidos. Aquelas pessoas disseram: ele é diferente, ele é especial. O vento escuta a sua voz, o mar escuta a sua voz. Deixa eu dizer, Jó declara que ele chama as estrelas pelo nome. Ele chama o Órion, ele chama as Pleiades, ele chama as constelações visíveis, aquelas que nós podemos ver a olho nu, aquelas que podemos ver com aparelhos, aquelas que não podemos alcançar. E todas elas obedecem ao seu chamado, obedecem ao comando da sua voz. Ele fala, e o câncer, eu não sei onde é que é o ouvido do câncer, mas o câncer ouve e obedece. Ele fala, e a paralisia, ela escuta a sua voz, ela escuta o seu nome, e ela obedece, e ela se retira. Ele fala, a AIDS escuta a sua voz e obedece o seu comando. Ele fala, ele falou lá em Betânia, no túmulo de Lázaro, removeram a pedra, e quando ele falou, oh aleluia, a sua voz, ela foi até a caverna onde Lázaro estava. Só estava o corpo de Lázaro, mas a sua voz chegou lá no corpo, bateu no tímpano, fez o martelo, a bigorna, o estribo trabalhar, produziu onda neuroelétrica. A onda neuroelétrica foi até o cérebro, mas não tinha vida. A alma não estava lá, estava lá no Hades, mas a sua voz desceu, foi até o Hades, e onde estava a alma de Lázaro, Lázaro ouviu a sua voz, a morte ouviu a sua voz, o mundo espiritual escutou a sua voz, e quando ele fala, a morte escuta e a morte obedece. Eu não sei onde está o ouvido da morte, porque eu sei uma coisa: quando ele fala, a morte obedece, e a morte não pode conter a alma de Lázaro. E o mundo grego fica escandalizado com isso, porque para o mundo grego, aquele que morre não pode mais tornar, não pode mais voltar, até que aquele que a ressurreição e a vida dê uma ordem, até que aquele que a ressurreição e a vida fale. E quando ele fala, o impossível acontece. Ele falou e Lázaro voltou, e Lázaro, mesmo matado, mesmo preso, sem poder caminhar, Lázaro foi levantado, porque a sua voz tem este poder, e trouxe Lázaro para fora. Ele falou: haja luz, e houve luz. A sua palavra tem poder, a sua palavra faz, a sua palavra realiza, a sua palavra tem autoridade. Escute a sua voz, escute a sua palavra, abra o seu coração e comece a ouvir a sua voz.
que aquele surdo não podia ouvir. Aquele surdo gago não podia ouvir. Os médicos não podiam fazer nada por ele. A ciência de então é que não podia mesmo. A medicina de então não podia tratá-lo. Ele vivia em um mundo à parte. Ele vivia em um mundo isolado. Não ouvia, não falava. Olha, e naquela sociedade, você ser surdo, você ser gago ou ter uma deficiência, era algo terrível. Era uma vida à parte. Era uma vida como um pária. Sabe, mas as pessoas levaram ele até Jesus. Oh, aleluia. Elas pegaram a impossibilidade e disseram: é impossível, mas para ele não há impossível. Você pode ter uma impossibilidade aí com você. Você pode ter uma impossibilidade na tua vida. Você pode ter uma impossibilidade na tua casa. Você pode ter uma impossibilidade na tua alma. Mas se você nessa manhã pegar a tua impossibilidade e fizer como aquele povo da Decápolis e trouxer até a presença de Jesus. Oh, aleluia. Traz o impossível à presença de Jesus. Oh, aleluia. É o que essas pessoas fizeram. Eles pegaram aquele homem, lhe apresentaram um homem, era surdo, mal podia falar, e suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Sabe, para aquelas pessoas que trouxeram aquele homem, fazia sentido que ele impusesse as mãos. Fazia sentido que ele falasse. Ouve, fala. Porque no mundo daqueles que escutam, isso fazia sentido. Olha, ele vai impor as mãos e ele vai dar uma ordem. E quando ele der a ordem, ele vai ouvir, ele vai falar. Mas sabe, aquele que está isolado, aquele que não escuta, que vive em um mundo à parte, ele não ia entender nada. E Jesus, ele é maravilhoso. Eu te falei que ele vai em lugares onde ele não é aceito. Ele vai em lugares onde ele não é bem recebido. Ele vai em casas que não gostam da sua palavra. Ele vai até corações que não gostam. Esse pastor pregando aí, esse irmão pregando aí, esse pregador pregando aí. Tem pessoas que não gostam, que rejeitam a palavra. Mas a palavra vai. A semente é lançada entre rochas, a semente é lançada entre espinhos, a semente é lançada à beira do caminho, a semente também é lançada no bom solo. Mas ele vai, sabe? E ele vai aonde a impossibilidade está. Ele vai aonde a situação é adversa. Ele vai. E essas pessoas, elas dizem para ele e lhe suplicam: impõe a mão sobre ele. Mas olha, aquele homem vivia isolado. Aquele homem não entendia o que estava acontecendo. E sabe por que Jesus vai em lugares onde ele não é aceito? Sabe por que Jesus vai no meio das trevas, sendo ele a luz? Sabe por que Jesus vai onde está o perdido, sendo ele santo? Os fariseus criticavam Jesus porque eles diziam: ele come com pecadores. Ele diz que é o Messias, ele diz que é o Filho de Deus, mas ele come com os pecadores. A gente só vê ele misturado no meio dos pecadores. E isso era um escândalo para os fariseus. Sabe por que Jesus, ele vai até os pecadores? Sabe por que Jesus, ele age dessa forma? Porque ele desce no nível da necessidade. Ele desce no nível da necessidade, do necessitado. A palavra diz nos Salmos que o Senhor, quem é como o Senhor, que se senta em um alto e sublime trono, mas estando tão alto, estando tão elevado, ele se inclina lá do seu trono, se abaixa para ver bem de perto, com muito cuidado, o que se passa aqui na terra. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou te esclarecer. O Senhor Todo-Poderoso, neste momento, ele está inclinado, ele está olhando para você. Ele está contemplando você. Ele está contemplando o teu coração. Ele está sondando a tua alma. Tu me sondas e conhece o meu coração. Deus, ele está contemplando você. Ele está observando você. Os olhos do Senhor percorrem nessa manhã toda a
terra, oh aleluia, e Ele contempla a tua vida, Ele contempla a tua situação. Você pode não conhecê-lo, você pode nunca ter tido um encontro pessoal com Deus, mas o Senhor, Ele está te observando nesta hora, sabe? É por isso que Jesus, Ele não vai impor as mãos sobre aquele surdo gago. Jesus, Ele não vai dizer ao surdo gago para aquela multidão ver e ouvir um milagre acontecer. Jesus, Ele não é midiático, não é. Ele vai tratar do problema, mas Ele vai tratar do problema no nível daquele que necessita de uma solução do seu problema. Jesus, Ele vai no nível, oh aleluia, Hadaramahadakash. Ele vai no teu nível, Ele vai na tua casa, Ele vai nesse quarto, Ele vai neste lugar onde você se encontra agora. Recebe a sua presença aí, recebe a sua presença aí. Jesus está neste lugar. E para tratar do problema de forma direta, no nível daquele que precisa de um tratamento, sabe o que Ele faz? Escuta bem. Ô Ítalo, vem aqui por favor. Olha o que Jesus faz, olha como é que Jesus age. O Ítalo vai ser o surdo gago, tá certo, Ítalo? Então tu não fala, fica calado, só olha, tá bom? Não pode ouvir, ele não escuta nada. Veja, ele não consegue entender o que se passa aqui, porque o som não chega até ele, ele vive um mundo particular. Aí Jesus pega o surdo gago, tá a multidão aqui, as pessoas que trouxeram ele, querendo ver um milagre, e até crendo no milagre. Senhor, impõe as mãos sobre ele, e manda ele falar, que ele vai falar. Manda ele ouvir, ele vai ouvir. As pessoas que ouviam, as pessoas que estavam conectadas no mundo, para elas isso fazia sentido, mas não fazia sentido para ele. Ele está em um mundo particular. Aí sabe o que Jesus faz? Ele tira ele do meio da multidão. Vem cá. Ele separa da multidão. Oh glória. E ele vai tratar pessoalmente, individualmente com ele. O Senhor, Ele nos tira do contexto e nos traz para um lugar à parte. E Ele trata conosco pessoalmente. Ele trata conosco individualmente, porque Ele nos conhece, Ele nos formou, Ele nos escreveu no seu livro antes que o nosso corpo fosse formado, lá no ventre da nossa mãe, diz o salmista, tu escreveste acerca disso lá no teu livro. Oh aleluia. Sabe quem te formou? Deus te formou. Sabe quem desenhou os teus olhos? Deus desenhou os teus olhos. Sabe quem fez os teus cabelos como eles são? Foi o Senhor. Sabe quem determinou o tamanho das tuas mãos? Foi o Senhor. Sabe esse coração que bate no teu peito? Deus o modelou. Oh aleluia. Paulo diz que nós somos poemia das suas mãos. Nós somos uma obra de arte do Criador. Aleluia, Ele nos conhece individualmente. Ele sabe o comprimento das nossas veias. Ele sabe a força dos nossos tendões. Ele nos conhece por dentro. Ele nos conhece por fora. Ele conhece a nossa alma. Ele conhece as nossas emoções. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Ele tira e ele vai no nível do surdo gago. Ele não pode falar e ele não pode ouvir. Então Jesus não fala. Jesus, ele não fala nada para ele. Jesus age com o surdo gago no nível dele. Ele vai fazer somente gestos. E ele pega os dedos. A palavra diz que como o barro na mão do oleiro, somos nós na mão do Senhor. A palavra nos declara que nós somos o barro. Isaías fala isso. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Oh glória, aleluia. E ainda que o vaso formado na mão do oleiro venha a se danificar,
o oleiro tem poder para pegar o vaso danificado e fazer de novo. Ele tem poder para te fazer de novo. Ele falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa mais que religião. Nicodemos, você precisa mais do que estudo da palavra. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa ser feito de novo. Você precisa ser refeito pelas mãos do oleiro. Não é nascer da carne, porque se nascer da carne vai continuar carne, vai continuar caído e com defeito. É nascer do Espírito, é nascer do alto, é nascer de Deus. Jesus vai no nível do surdo gago, pega o dedo de oleiro, e começa a trabalhar. Oh glória! Eu não sei se naquele ouvido não tinha tímpano, mas se não tinha, é a mão do oleiro. Ninguém faz tímpano como Jesus faz. Eu não sei se o ossinho da bigorna, do martelo e do estribo estavam lá, ou se eram imperfeitos. O que eu sei é que nada se perde na mão do oleiro. Ele conserta aquilo que ninguém conserta. Eu não sei se o ouvir, se os nervos auditivos, se a rede neural auditiva, ela estava danificada. O que eu sei é que a mão do oleiro estava ali. O arquiteto da vida, o criador de todas as coisas, estava ali. Ele está aqui. Oh, ele colocou os dedos no ouvido e trabalhou, não disse nada, não falou nada. Oh glória! Mas eu tenho certeza de uma coisa, é que quando ele tirou os dedos, o mundo de sons invadiu a mente, a alma, o coração daquele surdo. Mas ele não falava, a sua voz estava presa, a sua língua estava presa, e ele continua agindo no nível daquele que precisa da sua atenção. Ele cospe, e eu faço a conjectura que ele cuspiu na sua mão. Coloca a língua para fora aí, e tocou. Sabe, a língua, ela tem um elevadíssimo poder de absorção. É com ela que você sente os sabores, o amargo, o doce, o neutro. A língua percebe tudo, é rápido. Quando alguém quer absorver rapidamente determinados tipos de medicação, coloca embaixo da língua, porque o poder de absorção é muito grande. E olha, Jesus não faz nada por acaso. Quando ele pega a sua saliva e coloca na língua daquele surdo gago, daquele ex-surdo, mas ainda gago, daquele ex-surdo, mas que não podia falar, sabe, uma parte de Jesus está sendo absorvida pela língua. Uma parte de Jesus está sendo absorvida pelo coração, pelos nervos, pelo cérebro. A presença de Jesus está inundando aquela pessoa. Aquele surdo gago, ele está tendo contato, um contato profundo com o Senhor Jesus. Nenhuma palavra é dita, mas há uma ação na sua vida, há uma ação na sua alma, há uma ação no seu coração, e ele recebe essa presença. O seu corpo inteiro recebe esta vida. E aí Jesus fala: Efatá, abre-te, oh glória. Agora que ele pode ouvir, Jesus vai falar: Efatá, abre-te. E a prisão da língua, ela foi desfeita. E eu penso, Ítalo, que a primeira palavra que ele pode ter dito foi um glória a Deus, foi um glória a Jesus. Oremandagaste. Abre tua boca, e se você tem voz, e se você tem fôlego, aonde você está, dá um glória, dá o melhor glória que você tem para o Senhor. Exalta o nome do Senhor, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que é o Altíssimo, mas aquele que também desce, aleluia, vai até o nível da tua necessidade, vai até o nível do teu problema. Ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, mas ele trata com cada um de maneira pessoal, exclusiva e individual. Deus é tremendo.
Obrigado, Ítalo. Deus te abençoe, querido. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Ele vai no nível daquele homem. E aquele homem, ele começa a ouvir. Ele começa a falar. E sabe o que o texto diz? Versículo 35. Versículo 34 declara: depois, levando os olhos para o céu. Sabe por quê? Jesus, que operou o milagre, ele estava em conexão com o Pai. Ele estava em conexão com Deus. Ele está na dependência do Espírito de Deus. Quem é usado por Deus na palavra, quem é usado por Deus para ministrar, quem é usado por Deus para que um milagre e uma maravilha, para que os sinais aconteçam, depende de Deus. E Jesus está mostrando isso quando ele olha, quando ele tocou nos ouvidos, quando ele tocou na língua, ele é visto olhando para o céu, contemplando o Pai. Oh, glória, porque milagres vêm de cima, descendo do Pai das luzes, de quem vem toda a boa dádiva e todo dom perfeito, vem de cima, vem de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu te convido a confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu te convido a começar a olhar para cima, a olhar para Deus, a contemplar a tua verdadeira resposta. Aonde está a verdadeira esperança? Vem de cima, vem de Deus. Ele olha para cima, depois levantando os olhos para o céu, com um profundo suspiro, ordenou-lhe Efatá, que quer dizer abre-te. Versículo 35 diz: imediatamente. Porque quando ele fala, o vento obedece. Quando ele fala, o mar escuta. Quando ele fala, os problemas escutam. Quando ele fala, a sua palavra cumpre o que lhe apraz. Nada impede a sua palavra. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é tremenda. Quando Ele fala, glória, Ele está falando com você. Dá ouvidos à sua voz. Ele fala, e o texto diz: imediatamente os ouvidos do homem se abriram. Estavam fechados, se abriram. Os tímpanos começam a vibrar. O estribo, o martelo e a bigorna começam a batucar. O nervo auditivo começa a receber, a ser percorrido por aquela onda neuroelétrica. O cérebro começa a traduzir o som. Isso é um milagre completo, isso é um milagre perfeito. E olha que coisa tremenda, porque o texto diz: os ouvidos se abriram, sua língua desprendeu-se. E ele, aqui é tremendo, e ele começou a falar, mas é a falar fluentemente. Como é que uma pessoa que não foi ensinada a falar, fala fluentemente? Como é que uma pessoa que nunca foi ensinado pelo pai, pela mamãe, a dizer mamãe e a dizer papai, pela primeira vez em que começa a ouvir, já começa a falar, e ele fala fluentemente? O Deus que operou o milagre de abrir o ouvido, o Deus que operou o milagre de soltar a língua, é o Deus que colocou uma biblioteca inteira de língua na mente daquele homem, e aquele homem começa a falar, e ele fala fluentemente. Ele fala como quem nunca esteve surdo, como quem nunca não conseguiu abrir a boca para produzir som. Ele fala, e ele fala fluentemente. É um milagre ainda maior, porque o milagre de ouvir, alguém percebeu. O milagre da língua soltar, alguém notou. Mas o milagre ainda maior é que alguém que nunca foi ensinado a falar, agora fala fluentemente. Porque para Deus não há impossível. Eu vou dizer de novo para você entender: para Deus não há impossível. Qual é o tamanho do teu problema? Qual é o tamanho da tua crise? Qual é o tamanho da situação em que você está? Escuta a palavra: para Deus não há impossível. Para Deus não existe
causa perdida, é dele o querer, é dele o efetuar. E eu tenho uma boa notícia para te dar: o desejo de Deus é te alcançar nessa manhã. O desejo de Deus, essa palavra que Ele está enviando, essa palavra tem endereço, ela não vem por acaso. Jesus não estava na Decápolis porque Ele era benquisto. Jesus não estava na Decápolis porque Ele era aceito. Jesus estava na Decápolis porque alguém na Decápolis necessitava de Jesus. Nessa manhã você escuta essa palavra vem do coração de Deus e chega até você, porque Deus sabe a tua necessidade. Coloca agora essa necessidade diante de Deus. Para Deus não tem impossível. Aleluia. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passava. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais o divulgava. Porque quem recebe milagre é assim, não consegue ficar quieto. Quem recebe a bênção de Deus não consegue não dizer, não contar, não falar, não testemunhar. Oh, Hadaramandalaio, Hadalaio, Candarash. Handalaire Menelehaio, Ribehaia, da Gandaramalaga, Hadakash. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: Ele faz tudo de forma esplêndida. Ele faz tudo bem. Ele faz tudo de forma esplêndida. E eu volto ao tema dessa manhã. Ele faz tudo bem. Faz ouvir, faz falar. Ele faz tudo bem. Faz ouvir, faz falar. Ele faz maravilhas. Ele faz maravilhas. Ele faz coisas maravilhosas. Aí você pode me dizer: isso é uma história. Você pode me dizer: isso é uma história que alguém inventou. Ou então você pode falar: isso é apenas para o passado. Esses milagres era apenas quando Jesus estava na terra, em forma de carne. Mas a palavra diz que havia um paralítico na Porta Formosa. E passando ali, Pedro e João disseram a ele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus. E esse nome tem poder. A paralisia escuta quando esse nome é pronunciado. Fala o nome de Jesus aí na tua casa, diga Jesus. Fala o nome de Jesus na tua casa, diga Jesus. Aonde você trabalha, aonde você está, fala esse nome, fala assim: Jesus. Deixa a vibração desse nome percorrer o teu corpo, fala assim: Jesus. Deixa a vibração desse nome percorrer o teu ser, fala este nome: Jesus, 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 Jesus. Hadará. Eles disseram: em nome de Jesus, levanta, anda. A paralisia ouviu, o surdo, aliás, o paralítico não ouviu, porque continuou parado sem entender, mas a paralisia ouviu e já tinha saído. E por isso Pedro toma ele e põe de pé, e ele fica de pé, oh glória. E quando ele fica de pé, ele começa a pular, ele agora ouviu. A paralisia já tinha ouvido, ele é que não tinha ouvido ainda. Os milagres aconteceram depois que ele foi para o céu. Ele disse: os sinais seguirão aos que crerem. Ah, mas isso é só no passado. É não. Ele disse que vai passar o céu e a terra, e a sua palavra não vai passar. Por isso, quando meu filho nasceu, eu já dei esse testemunho aqui. Quando meu filho nasceu, 100% surdo, ele fez aniversário ontem. Parabéns, Ada. Que o Senhor te abençoe. Que Ele soberanamente realize na tua vida cada um dos sonhos que Ele tem a teu respeito. E abençoe-te no teu caminho, meu filho. Te faça uma bênção nesta geração, e para esta geração, e para a glória de Deus. Quando meu filho Adam nasceu, 100% surdo, laudo de surdez. Um menino que tantos decretos recebeu de morte, no ventre da mãe nasceu. Contra todas as perspectivas médicas, ele nasceu. Uma junta médica o examinou, procurando as síndromes que ele deveria ter. Ele não tinha síndrome nenhuma, mas ele não ouvia. Ele era surdo. E indo para casa com ele, chegando o período aqui do junino, quando
pessoas soltavam aqui bombas, aquelas bombas caseiras. E tinha delas que eram grandes, né? E fazia muito barulho. E uma noite, eu nunca aceitei a surdez do meu filho. No meu coração eu dizia: eu não creio que Deus, o Deus que formou no ventre da mãe, contra todos os diagnósticos e exames médicos, agora não fez uma obra completa e deixou ele surdo. Não acredito. Nunca aceitei. Disse: meu filho vai ser pregador do Evangelho. E pregador, para pregar, tem que ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ninguém pode ensinar o que não aprendeu. E o aprender vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Nunca aceitei. Mas naquele período junino, soltaram uma bomba tão poderosa, tão forte na rua, que eu, sentado para jantar, com a louça na minha frente, dei um pulo. É pulo mesmo. Foi repentino, os vidros da casa, a casa na frente tem muitos vidros grandes, e aqueles vidros das janelas vibraram, foi um barulhão assim, o coração quase saiu pela boca de susto. E eu me lembrei do Adam no quarto, deitado, e como que devia estar ele agora desesperado, e corri para lá. E quando cheguei lá, ele estava dormindo, tranquilo, ele não se incomodou com nada. E naquele momento, meu pensamento estalou e disse: ele é surdo mesmo. Meu Deus, ele é surdo. E eu, desesperado, disse: não acredito. Fui lá na mesa, peguei a minha louça, peguei o garfo, coloquei a louça em cima do rosto dele e comecei a bater com o garfo na louça, bater. E ele, dormindo, não ouvia absolutamente nada. Em um mundo à parte, em um mundo de silêncio ele estava, porque nada ouvia. A minha esposa chegou na porta do quarto, começou a chorar. Ela entendeu a cena, o que estava acontecendo. E naquele momento, eu disse: Senhor, eu não aceito a surdez dessa criança. O Senhor, contra todas as possibilidades, contra todos os diagnósticos, contra todos os exames, o Senhor não deixou morrer, mas ele nasceu e nasceu perfeito. Eu não creio que o Senhor esqueceu os ouvidos do meu filho. E o Senhor me disse: não esqueci, mas ora por ele. Eu não me esqueci daquele que ficou na Porta Formosa, quando estive em Jerusalém, mas tem um momento de fazer acontecer. Ora por ele, unge os ouvidos dele. E eu, naquele momento, tinha ganho um vidrinho de óleo da unção, estava guardado no guarda-roupa, porque sendo diácono não tinha utilidade para mim ainda. Deixei guardado, guardei. E naquele momento eu disse: Senhor, mas oração é feita pelos presbíteros, não é pelos diáconos. E o Senhor ministrou uma palavra que eu não tive como resistir, porque Ele me disse ao meu coração: ora e unge, porque eu considero na tua vida as coisas que não são como se fossem. Por isso, peguei o óleo da unção e ungi o meu filho. E orei, como diz a palavra, oração da fé. E diz a palavra: está alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros da igreja, que irão ungí-lo. A gente não unge casa, a gente não unge carro, a gente unge o enfermo. O óleo da unção é para pessoas, não para objetos, não para coisas. Unge. E ungindo o meu filho, impus as mãos sobre ele e orei com a minha esposa. E naquela oração eu disse: em nome de Jesus, esse nome tem poder. Em nome de Jesus, sistema auricular, sistema auditivo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, membrana, vibra, em nome de Jesus, martelo, em nome de Jesus, bigorna, em nome de Jesus, estribo, em nome de Jesus, nervo auricular, em nome de Jesus, escuta este nome, Jesus, 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 e se retira toda a surdez no nome de Jesus. Oh, aleluia! Quando terminei de orar, o Senhor disse: descansa. Eu descansei. Vai comer, porque eu já fiz a obra. Oh glória! Eu me sentei para comer, feliz.
Eu sei o que Ana sentiu quando o sacerdote disse: vai, seja feito contigo como tem escrito, porque eu me sentei de posse. Oh, aleluia! O Jesus que curou na Decápolis, o Jesus que falou Efatá, Ele fez o Efatá na minha casa, Ele fez o Efatá na vida do meu filho, e eu sou testemunha viva disso. Passou uma semana, e com uma semana, um motoqueiro lá na rua da frente, na rua onde ficava uma praça de táxi, parado no sinal do Barra Havaí, ele acelerou a moto no sinal para arrancar a moto, que tinha parado no sinal. Quando ele acelerou a moto, o meu filho que não ouviu uma bomba, o meu filho que não ouviu o pai com um prato, uma louça batendo em cima do rosto dele dormindo, ele ouviu o ronco da moto na outra rua, na frente do sinal, quando o rapaz acelerou para deslocar a moto, e ele deu um grito. Mas foi um grito, Kennedy, no quarto, um desespero, abriu o berreiro, destampou tudo. Oh, glória! Eu digo, está ouvindo? Glória a Deus! Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. Eu digo, leva na Santa Casa a mesma médica. E a minha esposa levou, e a médica examinou ele, e olhou o seu laudo, com a sua assinatura, e disse: tem uma coisa errada aqui, eu não sei o que é. E ela sabia que era a sua assinatura. E ela disse: tem uma coisa errada aqui. E olhava, media, fez todos os testes. Discretamente pegou o laudo dela, sabe, amassou, jogou na lixeira e fez um novo laudo. E ela escreveu 100% de audição. E assinou. Oh, aleluia. Quando eu vi, eu disse 100% Jesus. Sabe o que você precisa? De uma coisa só. Você precisa 100% Jesus na tua história, 100% Jesus na tua família, 100% Jesus na tua vida. E para ter 100% Jesus, uma coisa só você precisa fazer: venha a Jesus agora. Confessa a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, se você ainda não confessou Ele. Escreva no chat, se você ainda não pertence a Jesus, se você ainda não tem uma aliança com Jesus, para o servir, para ser dele. Faz essa aliança com Ele. Ele veio buscar, Ele veio salvar o que estava perdido. Não tem perdido que Ele não possa salvar, não tem preso que Ele não possa soltar, não tem impossível para Ele. Venha a Ele, constitua Ele teu Senhor, constitua Ele teu Salvador nesta hora. Se você está afastado dEle, volta para a presença dEle. Ainda que você tenha dito: Senhor, não quero mais saber de você, como um dia fizeram o povo lá de Genezaré, nessa manhã, faça diferente. Diga: Senhor, me recebe outra vez. Pequei contra os céus perante Ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. Ele vai te ouvir. Ele vai te... Se confessarmos os nossos pecados, os ouvidos dele estão abertos para te ouvir. Se confessarmos os nossos pecados, está escrito, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, diz o Salmo, e Ele trabalha, e Ele tudo fará. Ele fará o impossível no teu viver. Entrega a tua vida a Ele. Escreve: eu quero Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Aleluia. Você que tem uma causa, ainda que seja impossível, talvez uma paralisia no corpo agora, talvez sofrendo do câncer, sem esperança de vitória, talvez com um problema gravíssimo, com uma situação impossível, mas se coloque diante do Senhor Jesus agora. Aleluia. Ele não mudou. Ele não é uma fábula. Ele não é uma historinha que alguém conta. Ele é real. Te aproxima dele agora. Oh, aleluia. Se coloque diante dele agora, porque ele vai operar o impossível no teu viver. Ore comigo. Pai amado e santo. Oh, aleluia. Tu és o mesmo ontem. Tu és o mesmo hoje. De eternidade
a eternidade tu não mudas, ó Senhor. É de ti que vem toda a boa dádiva. É de ti que procede todo dom perfeito. E eu te peço, Pai querido, nessa hora. Oh, Papai, glorifica o teu nome mais uma vez. Engrandece o teu nome na terra mais uma vez. Oh glória. Te colos te kiminalahaneges. Lara amadoro comanara sala e de kemenalagas. Te idiriha. Pai querido, gera fé nos corações agora pelo agir do teu Espírito, como fruto da tua palavra, Senhor. Ainda que seja impossível, ainda que a medicina tenha desenganado, é teu querer e é teu efetuar. Glorifica o teu nome agora. A palavra diz: os sinais seguirão aos que crerem. Pai querido, em nome de Jesus agora, Pai, libera agora a unção de cura. Basta uma palavra tua, basta um efatá da tua boca e prisões serão abertas. Basta um efatá da tua boca e ouvidos vão ouvir, e bocas irão falar, e coração vai bater. Basta uma palavra tua e as células vão ser transformadas. Basta uma palavra tua e o DNA vai ser transformado. Basta uma palavra tua e os ossos serão transformados. Basta uma palavra tua, Pai querido, e vai haver vida, e vai haver paz, e vai haver transformação dessa situação, ainda que seja impossível, na dimensão humana, na situação humana. Senhor da glória, no nome de Jesus, papai, eu te peço, libera decreto agora da tua parte sobre a vida daquele que crê, daquele que está orando comigo, que se prostra diante de ti, que se coloca diante de ti na tua presença. Oh, aleluia. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Eu te peço, Pai, pelo que está preso pelo vício. Eu te peço, Senhor, por esta pessoa que está em prisões. Eu te peço, Senhor, por essa pessoa que está debaixo de opressão. Aleluia, a vida daquele surdo gago foi mudada com a tua presença, manifesta agora, Senhor, a tua presença neste lugar tenebroso, neste lugar de trevas, onde essa pessoa se encontra, em nome de Jesus, para que haja libertação nesta vida, para que haja libertação nesta história. Senhor da glória, Deus santo, Deus fiel, eu te louvo, Senhor. Eu bendigo o teu nome. Eu tributo a ti o louvor. Eu tributo a ti a adoração. E eu te agradeço por quanto o Senhor já tem feito nessa manhã. Em nome